que está transformando a nossa cidade, as novas empresas, as ideias que geram empregos e o futuro do mercado local. Está no ar Ijuí em Foco, negócios e novidades. Fique por dentro de tudo que movimenta nossa economia. Assista e conecte-se com o novo. Olá, seja bem-vindo a mais um Ijuí em Foco, negócios e novidades. Aqui você vai acompanhar o que movimenta a nossa cidade e a nossa região. Nosso programa aqui no canal Ijuí Play é um espaço de bate-papo, de conversas descontraídas, mas que acima de tudo te traz muita informação, muito conteúdo daquilo que importa e que faz sentido na tua vida. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais e no canal do YouTube e no site www.ijuiplay.com.br. E também assista a nossa programação 24 horas por dia na sua TV. Por quê? Porque o Ijuí Play é um canal. Se você tem uma TV Android, baixe o aplicativo e acompanhe a nossa programação a qualquer hora do seu dia. Estamos também, é importante que você saiba, em várias operadoras de internet da região. E eu posso citar para vocês a Skynet, a Deflex, a 7TV, Ijuí TV e dezenas de outras operadoras. E é importante que você saiba que nós chegamos a mais de 60 municípios com a nossa programação, com aquilo que te interessa, com aquilo que faz sentido para você. No programa de hoje, eu tenho o privilégio de receber aqui a Elisa Keller Seolin. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, Cláudia. E a Cristina Keller Solano. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Cláudia. A Elisa e a Cristina são advogadas e durante a nossa conversa aqui elas vão contar muito da trajetória delas, o porquê de estarem aqui. Antes de começarmos a nossa conversa, eu te convido a assistir o vídeo que apresenta o espaço profissional das advogadas. Bom, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de entender e que vocês nos contassem um pouco da origem, a história. E eu já antecipo aqui para vocês que as meninas, posso chamá-las assim? Pode, claro. Que as meninas irão compartilhar conosco a história da 3K, né? Onde começa a 3K? Existe um legado de família? Isso perpassa? Quem é ou quem foi a doutora Isaira Keller? Contem-nos, por favor. A doutora Isaira Keller é minha mãe, avó da Cris. A Cris é filha da minha irmã e sócia Virgínia, então nós trabalhamos em família. A minha mãe foi uma mulher que estava à frente do seu tempo. Ela foi uma das únicas filhos, né, dos filhos da minha avó que fizeram faculdade. E ela alcançou isso já na maturidade dela, porque ela começou a faculdade de Direito com 34 anos. Ela se formou aos 38 e ela já era avó, né? Da Cristina? No ano que eu nasci, a minha avó se formou. Então, ali ela começou uma trajetória na carreira que foi curta, porque ela faleceu com 54 anos, mas foi meteórica. Ela se tornou uma advogada muito conhecida na nossa cidade e em toda a nossa região. Na época, a mãe chegou a ter escritório em Cruz Alta, Porto Xavier, ela atendia toda a região mesmo, Panambi, né? Então, ela para nós foi quem trouxe um legado de estudo, de trabalho, de independência feminina, sabe? A mulher precisa trabalhar para se sustentar,
para ser independente, para trilhar seu próprio caminho. A minha mãe foi tudo isso para nós. E a 3K, que na verdade é a Keller e Keller Advogadas Associadas, que é o nosso nome oficial na OAB, né? Da nossa empresa jurídica, a gente apelidou carinhosamente de 3K. Porque até o apelido me veio num sonho. Num evento que eu estava em São Paulo, num evento jurídico. Eu acordei e disse para as meninas, nós temos que ser a 3K. Porque somos 3 mulheres, Keller. Nós estamos seguindo um legado, né? Da nossa mãe com a nossa sociedade. E além de sermos 3 mulheres Keller, nós somos 3 gerações de mulheres. Advogadas. Que trabalharam, que são advogadas, enfim. A minha mãe, eu e agora a filha da Virgínia, né? A neta. Então, isso traz uma carga emocional e de história muito forte para nós. E é muito lindo assim, sabe? Porque tem tantas pessoas que a gente atende hoje e que falam, tua avó fez o processo do meu pai. Sempre tem, não raras vezes, e é muito bom porque parece que a gente sente que está no caminho certo, que a gente está dando continuidade a uma história que começou e que está muito longe do final ainda. E a nossa mãe entrou na vida de famílias que a gente continua perpetuando, né? Porque assim como a mãe foi advogada dos pais ou dos avós, agora a gente é dos filhos. Então isso está sendo transmitido, né? Muito, muito legal. E tem um elo de confiança, né? Que permanece no tempo. Eu ouço, ouvindo e vendo vocês falar que é nítido o quanto isso tem todo um significado, o quanto isso é pertencente a vocês, o quanto a caminhada, e isso é legado na prática, isso é legado vivido, sentido no dia a dia, mas também ele carrega consigo um posicionamento estratégico. E essa fala que você traz, de você atender o meu pai ou o meu avô, né, a sua avó, no caso, isso faz um posicionamento. Isso aumenta o grau de responsabilidade de vocês frente a esse público que vocês atendem? Nossa, muito, porque a gente se sente muito responsável pela força que o nome carrega. A gente aprendeu em casa sobre honestidade, lealdade, confiança, credibilidade, se dedicar ao que faz e ser muito humano no atendimento com as pessoas. A minha mãe era uma pessoa que ela sempre tinha uma palavra amiga para algum cliente, ela era meio terapeuta, né, Cris? Ela acolhia, ela dava apoio, ela oferecia casa para o cliente, às vezes, para posar. Então, ajudava quando precisava. Então, tudo isso traz uma carga muito grande para nós, porque tudo isso a gente aprendeu com ela. E hoje a gente reproduz isso no nosso trabalho. Sim. Né? Esse olhar diferenciado para as pessoas, dos nossos clientes, que acabam sempre virando nossos amigos. Porque não tem como a gente não criar um vínculo com quem está com a gente, né, Cris? Fica próximo. Fica muito próximo. Então a gente não trata só de posicionamento estratégico, mas sim de um posicionamento que ele é relacional. Vocês estabelecem isso. Muito. E fazendo esse gancho assim, vocês trabalham hoje num ambiente familiar. E a gente reconhece os ambientes familiares como um espaço, como uma característica, como um perfil de organização. Porque a gente está tratando de uma organização. Mas lá na prática, no dia a dia, essa coisa do minha irmã, minha sobrinha, minha mãe, minha tia, houve um tempo de ajuste para que isso fluísse, para que vocês acomodassem, porque de certa forma isso também amplia a convivência. Então, quais são os principais desafios que vocês encontraram até harmonizar, equilibrar essa convivência em família dentro do ambiente profissional? Tu sabe que a vida inteira a gente sonhou trabalhar junto. Só que eu trabalhava com o meu irmão. Teu irmão também é advogado. É advogado, é um grande advogado, tem um escritório grande aqui na cidade, né? Também trabalha em outros lugares. No Mato Grosso, inclusive, com uma forte atuação. E foi o meu mentor. Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre direito. Foi ele que me ensinou na prática. Né? Porque todas nós começamos como secretária, né? Eu também fui secretária dele. A mãe dela e o meu irmão foram secretários da minha mãe,
Depois a Amélia, Isso que é a há outra quanto irmã. tempo, Elisa? Há muito tempo. Então, assim, Década eles, de 90. quando eles começaram a estudar o direito, eles trabalharam como secretários do escritório, porque a mãe dizia que tinha que aprender na prática. Depois foi a vez da Cris, depois fui eu, porque eu fiz comunicação primeiro, eu sou formada em relações públicas, né? Então, quando eu fui fazer direito, a Cris estava se formando e daí eu ocupei a vaga dela. E ele foi um grande mentor. Aí Só você que já a gente teve... tinha o sonho de trabalharmos nós três, porque a gente tem uma amizade, uma identificação familiar muito forte. Eu tenho um elo muito grande com a minha irmã Virgínia e com a Cris, e com a irmã da Cris, enfim, com a Amélia. Então a gente sempre sonhou trabalhar junto. E tomar uma decisão de mudar de carreira, mudar de foco, largar um escritório para ir para outro, porque agora esse escritório é meu, eu sou sócia, né? Foi um grande momento decisivo, assim. Para a Cris também, ela trabalhava sozinha, a Virgínia também, então foi um período, a gente passou um período de grandes ajustes, de temperamento, porque se visitar é uma coisa, Claro. né? Trabalhar junto todos os dias é outra. É ajuste de temperamento, de humor, de conciliar problemas familiares, né, com a vida É profissional. difícil de separar o profissional do familiar, principalmente em casa. Quando a gente está em casa, as crianças reclamam: ai, vocês vão falar de trabalho de novo. Então sempre a gente fica se policiando assim para não tentar trazer o trabalho para casa. Esse é um desafio muito grande, porque as crianças querem que a gente fique ali com elas, não querem que a gente comece a falar de processo, de caso ou de recurso, né? Então esse é um desafio, mas Porque faz parte do nosso dia a dia. A gente está lá tomando chimarrão com as crianças, já vem, mas é aquele caso, o que a gente podia fazer? Porque a gente não para de maquinar, né? E a gente tá junto. Sim. Mas a gente passou por um período, assim, de adaptação à energia do ambiente, né, das pessoas que estão com a gente. Tudo isso influencia, né, Cris? mas é muito bom tu trabalhar com alguém que tu pode confiar de olhos fechados, né? Que tu sabe o jeito que aquela pessoa vai pensar, que tu troca ideias, que tu pode delegar alguma coisa que é difícil para ti, que tu vai confiar no resultado que ela vai te trazer. Ouvindo vocês falarem, a sensação que me dá, e para quem nos assiste, é quase como se fosse uma junta médica. Uma decisão, ela vai ser sempre compartilhada, ela vai ser sempre uma troca, com o bônus de que é alguém de extrema confiança e que faz com que aquilo que é dito, ou que você, quando diga, chegue e ecoe e você se sinta seguro ao ouvir ou ao falar. E principalmente com alinhamento. Alinhamento em todos os sentidos. De caráter, de atenção com o cliente, de qualidade técnica, que é muito importante, né? Porque somos todas pessoas profissionais muito estudiosas, que estão sempre buscando se aperfeiçoar, fazer curso, buscar conhecimento novo. Então, assim, a gente sabe que a gente está super alinhada em tudo que a gente faz. Isso para nós é um diferencial muito grande, por isso é tão bom a gente estar junto. Perfeito. Não que a gente não brigue, né? Sim, Tem faz parte. mas é com amor, nunca é com raiva ou com maldade. O que mais a gente briga é porque ela e a mãe demoram com a cuia do chimarrão, e daí eu sou a fiscal do mate lá e fico monitorando. Gritando, Perfeito, mas faz parte, né? Acho que essa é a riqueza e o brilho, e talvez um pouco do que a gente vai conhecer do trabalho de vocês aqui que diferencie, que seja a marca, que seja o legado que a doutora Isaira deixou para vocês. Então, gurias, aproveitando assim, a gente precisa olhar para o mercado. Eu sei que existem questões de terminologia, questões semânticas, que a área do direito é muito específica de outros segmentos, mas a gente está olhando para um mercado que consome, que cada vez mais precisa do serviço do profissional, do advogado. Então, eu gostaria de começar a conversar com vocês em relação a muitos escritórios que existem, muitos profissionais na área de atuação. O que vocês acreditam que diferencia a 3K? O escritório que o nome te veio em sonho, que foi possível perceber um cruzamento, 3 mulheres, 3 gerações se perpetuando, se perpassando, né? O que vocês acreditam que seja o diferencial da 3K no atendimento e na forma de se relacionar com os clientes de vocês? Eu acho que o nosso escritório, ele busca uma aproximação com o cliente verdadeira. Tem muitos escritórios hoje que pensam em crescer, que querem engajar na internet e eles buscam números.
Certo. Eles buscam fechar 20 contratos por dia, sei lá, 100 contratos por semana. E isso, não que não seja bom, só que no andar disso, eu acho que se perde essa familiarização que tu cria com o cliente e que a gente tem, que a gente preza muito. Essa identificação, né? A O vínculo que a identificação. gente cria. Isso. Então, eu acho que isso vem desde lá do tempo da avó, isso que ela nos ensinou, que era uma pessoa, que é a vida da pessoa ali que tu tá... Não é um número, Não é um papel. número. Não, tu pode até fazer uma analogia com o médico. Se a gente comete um erro ali, tu não pode pedir de novo. Porque Perde um prazo, por exemplo. tu perdeu o direito da pessoa, porque tem a coisa julgada, tu não pode entrar de novo com o mesmo pedido, e é por um erro teu, né? Então, a gente sempre considera, não é um cliente. É uma pessoa que tem família e que o nosso trabalho é essencial para o alcance do direito dela e de uma vida digna que ela vai ter com aquele direito. Perfeito, perfeito. O nosso objetivo com o nosso trabalho, no nosso escritório, é levar dignidade para a vida das pessoas. Dignidade e segurança jurídica. Perfeito. E observando vocês assim e analisando, a gente começa a olhar que vocês deixam muito evidente, é perceptível o traço do olhar humano. Então, eu trago aqui o cliente, vocês trazem a pessoa. Vocês acreditam sim que essa é a marca, esse é o diferencial da 3K? Com certeza. Com certeza, até a gente brinca, quando a gente vai se apresentar, que é um cliente novo, a gente diz, é a nossa família cuidando da tua família, né? Então, isso é primordial pra gente, assim. Faz parte dos nossos valores, da nossa missão, que é servir o outro, né? E dos nossos valores, servir com carinho, com atenção, com dignidade, com respeito. Uma curiosidade, vocês conseguem ir para casa e desligar de cada caso? Eu sento lá, trago a minha dor, a minha necessidade. É possível desligar? Ou como é que faz para amenizar isso? Você fazia referência dos teus filhos, que te querem na integralidade como mãe naquele momento, e eles estão no direito deles, fazer um trocadilho aqui. Como é que vocês desligam? Porque eu imagino que as histórias, elas tocam, elas chegam, elas ficam. Como é que vocês fazem esse exercício para desligar disso? É difícil. É difícil porque eu sou especialista em direito previdenciário e eu faço pensão por morte, então eu peço pensão para uma criança que perdeu o pai, para uma criança que perdeu a mãe. Às vezes tem mãe que nos procuram que ela está com câncer, então ela já quer organizar as coisas para deixar... Prevendo algo. Prevendo a pensão para o filho dela, para o filho dela poder sobreviver sem ela. Então, às vezes, tem histórias, assim, que são bem difíceis, porque tu começa a se colocar no lugar, né? Mas, toca a gente, mas, ao mesmo tempo, esse distanciamento, ele é importante. Porque eu tô ali para resolver o problema. Então, eu não posso entrar no problema, eu tenho que ter aquele olhar de fora para eu procurar a solução e não trazer ele para mim, né? Então, é todo um exercício que a gente faz de pensar friamente, claro. Primeiro tu entra naquela, tu sente, mas depois tu tem que se distanciar um pouco. Porque senão você não consegue fazer. É bem desafiador às vezes, porque chega algumas histórias que são muito pesadas, né? Ou o cliente está numa situação emocional muito complicada. E aí até de encaminhar para um médico, para um psiquiatra, que dizer que tu precisa tomar medicação para poder prosseguir com o processo, enfim, a gente passa por algumas situações assim que mexe muito com a gente. E às vezes eu vou dormir e fico pensando, será que a fulana tá bem? Será que o ciclano tá bem? Será que procurou ajuda? No caso, um caso que mexeu muito com a gente, que foi uma mãe, né, com câncer terminal e com poucos meses de vida, querendo organizar. E isso foi um caso assim que baqueou todo mundo, né? Porque a criança já não tinha pai, era só ela, aí a guarda ia ficar pros tios, então organizando, imagina você fazer isso, né? Sim. E pra gente como profissional, como a Cris disse, a gente precisa criar um distanciamento para poder ver a parte legal, porque o nosso serviço como advogado é resolver o problema realmente, é olhar de fora, mas não tem como a gente não se envolver. Então a gente precisa criar momentos, né? Porque quando tu vai atender, o cliente espera que tu sinta a dor dele, né? E a gente usar isso,
A gente usa isso, inclusive, nas ações. A gente tenta botar essa dor do cliente no processo, para que o juiz também veja, também sinta, né? Fatos mais que realmente falam da história da pessoa. Sim, sim. E aí eu vejo que deve ser muito importante essa construção e essa troca, esse apoio que vocês têm. Muito. Tanto quanto profissionais, e sim, por se conhecerem, por uma convivência de uma vida. Que bacana, que legal escutar isso e obrigada por compartilhar, porque quando a gente trabalha com pessoas é muito sentimento, muita relação que está envolvido. Então, gurias, eu vou fazer uma paradinha agora para o nosso intervalo e na sequência a gente volta com a Elisa e com a Cristina. A Schmaus Videografia é muito mais do que uma produtora. Nós transformamos ideias em podcasts, programas de televisão, rádio, produções externas, pós-produção e edição completa. Quer tirar a sua ideia do papel? A hora é agora. Schmaus Videografia. As imobiliárias de Ijuí e região contam agora com uma nova ferramenta para aumentar as suas vendas. Schmaus Foto e Vídeo oferece a produção de vídeos imobiliários. Mostre aos seus clientes o seu imóvel em vídeo de maneira clara e eficaz. Com uma equipe experiente e profissional, mostramos o seu imóvel em imagens aéreas fantásticas. Surpreenda seus clientes com um vídeo de alta qualidade com o melhor custo-benefício do mercado. A apresentação do seu imóvel é tudo. Nosso objetivo é ajudar você a vender mais. Schmaus Foto e Vídeo. Para você que está organizando uma festa e quer levar alegria e diversão aos seus convidados, faça a locação da nossa cabine fotográfica inflável. Seus convidados vão adorar essa novidade exclusiva na região. Com iluminação de LED personalizável, combinando com as cores da festa. Ideal para casamentos, 15 anos, formatura e eventos corporativos. Aguardamos seu contato. Schmaus Videografia. Estava fazendo aquela faxina e de repente achou a sua coleção de fitas VHS? Ficou com vontade de ver, mas estava sem o videocassete? Sem problemas! Convertemos suas fitas VHS para DVD ou pendrive. Não vá deixar momentos especiais serem perdidos por conta do tempo e do mofo, né? Guarde suas recordações para levar para sempre com você. Venha converter suas fitas aqui com a gente, na Schmaus Videografia. Voltamos aqui com a Elisa e a Cristina da 3K Advogadas. Gurias, eu gostaria agora que a gente entrasse naquela seara mais prática do dia a dia de vocês. Então, a 3K atua com direito previdenciário, família, sucessões e imobiliário. São áreas muito sensíveis na vida das pessoas, como a gente já percebeu. São dores, são angústias que vêm junto com isso. Emocionalmente, eu acredito que tudo marca, isso já ficou evidente para vocês. O que qualifica, essa é a pergunta, vocês a atuarem nesse leque de áreas? E eu gostaria que vocês trouxessem um pouco assim, como é que é essa divisão interna? Antes você falou que a tua área de atuação é o previdenciário. Como é que acontece? Como é que o atendimento humanizado é a marca do trabalho de vocês? Isso é evidente, acho que todos concordam comigo. Mas como é que isso se dá na prática, no dia a dia? Então eu chego lá com um caso de previdência, eu vou falar com Cristina. Eu chego lá com casa imobiliária e vou falar com quem? Então, eu gostaria que vocês descrevessem um pouco essa dinâmica do escritório, o funcionamento. Então, a Cristina, ela é especialista em direito previdenciário, ela fez a pós-graduação. Qual o teu tempo de atuação, Cristina, na área do previdenciário? Eu sou especialista desde 2010, mas eu já comecei a aprender, sempre ouvi, né? Desde pequena, sobre direito previdenciário, com a minha avó falando em casa, enfim, minha mãe, meus tios. E depois, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu logo em seguida comecei a secretariar o meu tio. Perfeito. O Rogério. Então, e ele já fazia questão de ensinar a gente na prática, assim. Tu não era só secretária, Então, tu estava sempre junto ali, sempre discutindo, junto. participando e acompanhando. Por isso que a gente tinha, quase que era foi obrigatório ser secretária, entendeu? Sim, que era sim. para aprender todo o processo da base. E ali te deu um médico previdenciário? Sim, porque o previdenciário, ele traz muita dignidade para as pessoas, né? Porque todo mundo fala em direito previdenciário e já pensa na sua aposentadoria. E não é Então, só isso, né?
Não, é um fruto do trabalho de uma vida inteira e o que vai garantir a sobrevivência dele depois de parar. Perfeito. Então, eu adoro, sou apaixonada. É perceptível, né? A Virgínia, a Virgínia é um caso à parte, né? Porque a Virgínia tem tanta formação que até é difícil narrar o currículo dela todo. Mas a Virgínia trabalha com direito previdenciário desde Nossa. os anos 90. Tá. E Tá, acompanhando então, toda a evolução da Sim, legislação. e a Virgínia Sim. é quem faz os processos mais complexos, os casos que precisa de revisão de aposentadorias que envolvem questões mais complexas, perícias, enfim. Ela é muito boa. Ações para o STJ, para o STF, que não é qualquer advogado que consegue desenvolver Os né, recursos. os recursos extraordinários e especial. Então, assim, ela tem uma bagagem profissional e prática muito grande. Ela fez a júris depois que ela se formou, ela trabalhou alguns anos no TRT. Quando a nossa mãe faleceu, ela voltou, uns anos depois ela continuou trabalhando com o Rogério e prestando um serviço de assistência jurídica, né? E depois ela acabou pedindo exoneração para voltar a advogar. Então, ela é uma pessoa, assim, altamente gabaritada. E a gente fez o curso de regularização de imóveis. E a gente também fez mentoria em regularização de imóveis por 2 anos. E a Virgínia tirou o certificado internacional em regularização de imóveis. Então, assim, a gente não trabalha com isso, com direito imobiliário e regularização de imóveis, porque a gente quis. Tipo assim, Porque eu me nichou o interessei- mercado. nichou o Não. mercado, eu vou fazer. Não, é um direito muito específico, que tem muitos meandros, muitos detalhes que tu tem que cuidar. Muitas pessoas pegam para fazer, fazem até um pedaço, não sabem mais para que caminho correr, se trancar. Não, tu tem que saber o que está fazendo, tu tem que conhecer a lei, as decisões judiciais, enfim. E a Virgínia é uma profissional, assim, altamente gabaritada, que não para de estudar nunca. Elisa, eu gostaria que antes você trouxe a Amélia. A Amélia é irmã de Cristina e a Amélia não é advogada, pasmem. A Amélia é arquiteta. Dentro dessa estrutura dessa área específica do imobiliário, compartilha esse diferencial a mais que vocês possuem com a presença da Amélia dentro do escritório. A Amélia é a parte criativa da nossa família, né? A Amélia, ela faz o nosso serviço extrajudicial. Quando precisa fazer planta, memorial descritivo, averbar na prefeitura, pegar bits, como ela é arquiteta, toda essa parte fica com ela. Então, ela executa esse serviço sendo que já está dentro do pacote. Que talvez é eu procurasse contratado. um outro escritório e eu tivesse que ir atrás desse profissional. Então, esse também é um diferencial que vocês trazem de Sim. ter dentro da estrutura do espaço. Você me atende, por exemplo, eu vou lá e eu tenho essa necessidade, na sequência a arquiteta Amélia já é chamada e a gente estabelece ali as necessidades e ela faz a gestão de toda essa etapa Isso. dentro do escritório. E eu trabalhei por anos em direito previdenciário, depois eu me especializei na prática com direito trabalhista, que eu tive que assumir a carteira de clientes trabalhistas. E tive, inclusive, uma estafa mental, porque o trabalhista ele foge muito do direito civil, é tudo muito específico, né? Mas eu aprendi, fui treinada para fazer audiência, então a gente evolui, né? E hoje eu me especializei em inventários, fazendo curso também de aperfeiçoamento, de especialização, porque não basta você querer trabalhar numa área do direito, você tem que entender daquela área do direito, né? Muitos advogados, por exemplo, confundem direitos de um divórcio com inventário, que são direitos diferentes. A forma que você vai aplicar, por exemplo, divisão de bens, num divórcio é uma coisa, no inventário é outra, dependendo do regime de casamento. Então, a gente foi se especializando naquilo que a gente queria trabalhar, que a gente queria crescer o escritório, ampliar a gama de serviços. E eu, nessa construção toda, acabei fazendo o curso de gestão e aprendi a ser gestora. E nos cursos de gestão de escritório, porque o escritório vai crescendo, tu tem que olhar para ele como uma empresa, no sentido de organização estrutural, organização de finanças, organização de tudo, né? Gerir, como gerir. E aí as gurias ficavam loucas com as aulas, eu não entendiam nada e não conseguiam fazer organograma e
RCC, IPOP, o que que é isso, né? Então, que são termos de administração, são termos de gestão interna. Só que para mim despertou uma paixão, porque eu me identifiquei, vi que tinha capacidade, que me interessava, que conseguia fazer, pensar dessa forma. Então as gurias disseram, não, então você assume a gestão do escritório. Tu acumula mais essa função, então, Acumulo fazer a mais gestão. essa função que é fazer a gestão do escritório. E é bem desafiador todos os dias, porque trabalho não falta, né? Sim, sim, eu acredito. Que bacana ouvir vocês, essa arquitetura organizacional que vocês propuseram e que colocaram em prática. Fruto de toda a caminhada, de toda uma história, de toda uma afinidade. A gente não está falando de uma semana, 2 anos, a gente está falando aí de décadas de trabalho, de dedicação, que nasce, então, né? É sempre importante, eu acho muito bacana isso. Acho que as histórias, nós somos um todo, trazer aquele legado que você nasceu no ano que tua avó te formou, que tu deve ter visto menina pequena, tua mãe estudando, entendendo o significado, aquela ideia de que estudar dói, para que a gente possa conseguir as coisas que nada vem fácil na vida. Então, que bacana ouvir isso e ver todo esse universo que vocês criaram do direito para vocês, como profissionais, nessa empresa, nesse escritório de advocacia que vocês desenvolveram. Então, assim, dessa forma, a gente se tornou um escritório full service. E isso, eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho isso muito importante, porque o teu cliente vem com uma demanda. Isso que eu ia te perguntar, O como é que isso cliente se dá? vem com uma demanda e como ele tem todos os aspectos da vida dele, ele não vai ficar só, por exemplo, para mim, no previdenciário. Ele vai ter um problema de um divórcio, ele vai perder o pai, vai precisar fazer um inventário, né? Ou vai ter sofrer um erro médico, alguma coisa. Um acidente de trânsito. Qualquer coisa. Um acidente de trabalho. E ele tem a confiança na gente. Então, a gente sempre vai conseguir oferecer um atendimento profissional capacitado, né? Para qualquer coisa que ele precisar. Ele não vai precisar sair e procurar outro profissional. Eu consigo perceber, e vejam se faz sentido para vocês, que talvez, se eu estiver errada, me vejam, a maior entrega de valor que vocês fazem é esse atendimento 360. Vocês conseguem perceber e apoiar, identificar as dores em diversos segmentos da vida, porque uma coisa nunca vem sozinha, isso a gente sabe. Sim. E conseguem atender. Vocês concordam comigo que essa é talvez, ou esse é talvez o maior valor na entrega de vocês para o cliente, esse atendimento global 360? Com certeza, porque o cliente tem confiança na gente. Então, ele tem um problema, ele nos procura. O que acontecia há anos atrás, né? A gente não faz esse tipo de processo. Sim. O cliente queria que a gente fizesse. Muitas vezes a gente acabava fazendo para não deixar o cliente na mão, só que é muito desgastante. Porque se eu vou fazer uma ação que não é da minha especialidade, eu como profissional, exigente do jeito que eu sou, eu vou ter que estudar e eu estudo para destrinchar o caso, destrinchar o assunto que eu não domino. Mas eu aprendo, né? Hoje isso é muito mais fácil, porque nós temos profissionais especializados em diversos ramos, então a gente consegue dividir isso. E a gente sabe que o trabalho que vai ser entregue, ele é de qualidade, ele é bom, ele é excelente, né? Todas as profissionais são muito capacitadas e estão nessa mesma linha de busca constante por aperfeiçoamento. Elisa, antes você trouxe um termo, eu gostaria que tu esclarecesse para quem está nos assistindo. Full Service. O que é isso na prática? Full Service é um escritório, nós estamos falando de escritório de advocacia, que oferece praticamente todos os ramos do direito. A gente não trabalha com direito penal, nós temos parceiro para isso, mas nós temos um parceiro de confiança, que é nosso amigo, né, que a gente indica. Então, assim, é esse elo que vai se criando com profissionais bons, alinhados. Então, o cliente chega para nós hoje com uma demanda, a gente consegue dar a orientação que ele precisa. Pode não ser eu que vou explicar aquele atendimento, aquela situação, mas eu vou marcar uma reunião online, digamos. A gente está atendendo muito online. Antes de vir para cá, a gente atendeu uma mãe que está pedindo um BPC para uma filha com um problema de TDAH grave, com aspectos autistas também, né? Do Paraná, de Cambará, no Paraná. Ela estava lá no escritório da doutora Carol e a gente atendeu aqui. Com todo acolhimento, com todo carinho, né? Então a gente faz isso. E hoje em dia
a internet te possibilita tudo isso. Sim. Por isso que nós temos tantos profissionais e por isso a gente pode dizer que é full service. Perfeito, compreendido o conceito. Gurias, a gente está se encaminhando para essa conversa que parece que o tempo não passa para o término dela. Antes de eu fazer minha última pergunta, eu tenho uma curiosidade. A cada dia ou a cada 2 dias a gente vê uma notícia, seja pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio, do famoso, e assim a gente tem que nominar, golpe do falso advogado. Vocês já passaram por isso? Inúmeras vezes. O marido da minha irmã recebeu uma ligação, uma chamada, né, com a foto da minha irmã dizendo que ele tinha ganhado o processo. A minha sobrinha, a Amélia, que trabalha com a gente, que também tem processo, ela é autora em processo no escritório, também recebeu com foto da minha irmã. Os meus clientes às vezes me mandam mensagem, doutora, é a senhora. Não sou eu. Então agora, inclusive, a gente está criando um grupo de WhatsApp para colocar todos os clientes no grupo, para tipo assim, ficou sabendo, já coloca lá um videozinho, uma informação, tá informando os clientes que só se comuniquem pelos canais oficiais, registrados no seu telefone ou pelo e-mail da empresa, do escritório, porque, gente, tá absurda a coisa. Eles estão fazendo audiência com o juiz. Eles dizem que é um juiz, né? Eles simulam uma audiência onde a pessoa parece que está numa sala de audiência, o cara finge ser juiz e impõe que a pessoa pague a taxa naquele momento. O que é irreal. O que é irreal. Primeiro, porque não existe audiência sem advogado presente. A parte, ela é obrigada, ela tem que estar com o advogado, porque senão o juiz ele nem faz a audiência se a parte não estiver representada no judiciário. Não existe obrigação de pagar nada imediatamente. A gente vai emitir uma guia do judiciário, a gente vai mandar, mas tudo pelos canais oficiais, se for o caso, tá? Agora, não existe pagar custas ou impostos para liberar o dinheiro que a pessoa ganhou no processo. A pessoa não tem que pagar para receber. E eles alegam que sim, e aí a pessoa quer receber, acha que ganhou realmente, né? E, mas eu vou receber 50 mil, então eu vou pagar sim. Às vezes faz um empréstimo, tira da poupança, enfim, cai no golpe. Então a nossa orientação sempre não é a foto que está lá no WhatsApp que confirma que é o teu advogado. Confira o número, tá? Outra coisa, ficou com dúvida? Manda mensagem para o canal oficial do escritório, ou pelo e-mail, ou pelo telefone, e aguarda a resposta. Não aceite pressão para pagar nada. Nada no direito hoje em dia é tão rápido assim que tu tem que fazer um pagamento para te receber. Aí eu te digo de um dia para o outro. Te digo como cidadã que fosse rápido, mas a gente sabe que não é. Não existe. Então começa por aí uma desconfiança já, paga agora e recebe na sequência. E a pessoa fica com medo de perder ou pensa, já faz tanto tempo que eu tô esperando, então agora saiu, vou fazer para agilizar. Mas não é assim. E o falso juiz ainda diz assim, não, o senhor paga, manda o comprovante agora que eu imediatamente já libero pro senhor. Não é assim que funciona, gente. Sim. Sabe, esses dias um cliente nosso até caiu no golpe, disse que tentou falar com a gente, eu acho que era um sábado, e eu de final de semana eu tento desligar o celular, botar no não perturbe, porque senão eu realmente não paro. E eu só vi na segunda-feira. E ele fez o pagamento? Ele fez. No sábado? Então, assim... Já começa por aí, né? É que já pega, é estranho, né? Pega a pessoa mais desprevenida, mais... Ansiosa para receber. Para resolver. E todo mundo precisa do dinheiro, e outra então eles coisa, usam dessa necessidade da pessoa. E eles abusam da confiança que o cliente tem com a gente. Que a nossa foto ali, que eles... Eu não sei como é que eles pegam, se na internet... No Instagram, no Face, eu não sei como é que eles conseguem, né? Mas enfim, que eles usam a nossa imagem, mas diga-se, não nossos números, né? São outros telefones. Mas eles usam esse elo de confiança que a gente conquista com o cliente. Sim. Então, hoje, quando a gente atende, a gente já fala, né? Cuidado, não cair em golpe. O senhor tem salvo os nossos contatos. Se o senhor receber uma chamada com minha foto num número que não está na sua agenda, o senhor não responda, ignora e fala no número que está na sua agenda. Então, a gente tenta de todas as formas prevenir isso, mas olha,
Nas últimas 3 semanas, uma semana foi com a Cris, outra semana foi comigo, outra semana com a Virgínia. Então, eu acredito que você desse uma importância a perguntar esse assunto, não estava previsto na nossa pauta, mas eu acho que é algo que faz muito sentido. Então, você que está nos assistindo, fique atento aos canais oficiais e ao número que está registrado. Essa é a informação vital para que você fale com o seu advogado apenas. Foque no número registrado, não sendo dessa forma, desconfie. E a fala das gurias aqui de que nada é tão rápido no direito faz todo sentido. Gurias, para encerrar a nossa conversa, e eu espero revê-las outras vezes aqui para tratarmos de pautas talvez mais diretas, mais específicas, eu gostaria de saber assim de vocês, olhando para o futuro, para frente, qual que é o grande sonho ou propósito que move vocês, que move a 3K Advogadas para os próximos anos? O que vocês esperam, o que vocês desejam? Eu acredito que nós temos uma missão muito bonita nessa vida, que é servir aos outros por meio do direito, levando dignidade para as pessoas, assegurando que as pessoas consigam ter os seus direitos legais, constitucionais, respeitados. Então, o nosso sonho é crescer, é expandir, é chegar mais longe. E hoje a gente está conseguindo isso. A gente quer ter uma estrutura maior, a gente quer poder ter outros advogados trabalhando com a gente quer gerar estágios para quem está estudando, a gente quer ensinar essa forma de trabalhar e de ver, né, os nossos clientes, que são pessoas tão especiais para nós, a gente quer ensinar isso para outras pessoas também. O objetivo da gente aqui na Terra é um servir o outro. É por isso que a humanidade está aqui, para evoluir junto, né? E o nosso trabalho, ele é lindo. Ele é emocionante, né, Cris? Através do nosso trabalho do direito, né, na busca pela justiça, a gente consegue dar dignidade para as pessoas, né? Tem tanta criança, tantos deficientes que precisam de um auxílio. Então, a gente pode ser o elo, né? O advogado é um elo E as pessoas que alcança esses direitos. As pessoas nem sabem muitas vezes que tem direito. Então, por meio dos nossos canais, a gente está fazendo um trabalho agora de divulgar os direitos das pessoas. Por exemplo, o direito de benefício para pessoas com autismo, com TDAH grave, com pessoas que sofreram algum tipo de acidente, sofrem uma limitação profissional, uma redução da capacidade. Uma sequela, né? Sim. Que diminui a capacidade do Gurias, trabalho. aproveitando essa fala, né, hoje, quais são os canais, então? A gente sabe a questão das redes sociais, o site, o endereço de vocês, porque é uma coisa que eu percebi, o atendimento, o acolhimento, ele é um traço, está posto. Isso é visto para qualquer um que está nos assistindo aqui. Onde vocês estão? Onde fica o escritório? Qual é ou quais são os canais também para que eu estou assistindo lá numa cidade aqui da região e eu quero acessar no primeiro momento remotamente? Então, gostaria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes aqui, com quem nos assiste, para que as pessoas possam chegar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Então, o nosso Instagram é @3K Advogadas. Nosso site é www.3kadvogadas.com. O nosso Face é vinculado ao Instagram, então é 3K Advogadas, vocês vão nos encontrar lá. Nós temos TikTok também. Estamos criando um canal no YouTube para falar mais sobre as questões de direito. E o WhatsApp oficial, aquele que tá lá. Temos o WhatsApp oficial. Eu ia dizer, ela vai ter que olhar, porque a gente ainda não sabe decorar. Gente, o único número que eu sei decorar é do meu marido. Faz sentido, né? Enquanto a Cristina procura o número do telefone oficial, o WhatsApp do escritório da 3K, me surgiu uma dúvida aqui, Elise, e eu gostaria que se tu puder compartilhar conosco e com quem nos assiste. Como é que esse falso advogado tem acesso ao meu telefone? Como é que ele chega até mim? Então, é bem complexo falar, porque existem, a gente acredita, várias formas de acontecer isso.
Os processos, a não ser os de família, que são fechados, né, que ninguém consegue acessar sem ter procuração nos autos, os demais processos, eles são públicos. Então, as informações básicas do processo lá, você com o nome da pessoa, o CPF, você consegue acessar. Então, e eles pesquisam pelo número da OAB. Eles pesquisam processos que estão vinculados, porque também é uma forma de pesquisa. Tu pode pesquisar no TJ, na Justiça Federal. Eles entram no site da OAB, procuram ali qualquer advogado que eles conhecem, e daí ali vai ter a OAB, eles vão no site do Tribunal de Justiça, no site da Justiça Federal, vão pesquisar pelo número da OAB e vão ver todos os processos que aquele advogado tem. E aí Eles vão entrar naquele processo, vai ter o nome da pessoa, eles vão com procurar. a foto do... Aí o que acontece? Ele entra no processo? Ele entra no Instagram do escritório, ele entra no Instagram da pessoa. Copiar as fotinhos da gente lá do Instagram, daí eles para botar no telefone, É né? muito fácil. Para dizer que é a gente. Então, é importante para quem nos assiste saber que, com exceção da área de família, as informações estão ali porque faz parte do processo do direito à transparência. Isso aí. É público. Então, não é porque o seu advogado Vazou informação, informações. não teve cuidado com os seus dados, não é porque é acessível mesmo. Mas são as questões que precisamos evoluir enquanto sistema, enquanto legislação. Inclusive, tem um projeto de lei para alterar algumas coisas nesse sentido, para monitoração e para impedir que se tenha acesso a tantas informações. Porque ali tá tudo, né? E para que não tenha, tipo, CPF, telefone, outras informações do processo disponível para quem não trabalha nele, né? Que evolua, que evolua. Cristina, estamos com o número oficial aí na mão do escritório? Sim, a memória tá... É 55-99723-8856. Serão muito bem atendidos. Esse é o número oficial da 3K. Qualquer número diferente desse, desconfie caso te contate. Eu quero dizer para vocês que foi um privilégio recebê-las aqui nessa conversa. É nítido ver todo um processo de um legado da doutora Isaira, ver o olho de vocês brilhando quando vocês falam, ver que o direito faz sentido para vocês, que vocês se realizam. Vocês constroem diariamente, construíram e constroem diariamente uma história muito bonita. Quero parabenizá-las pela caminhada, pela trajetória. Manda aqui o meu abraço para a Virgínia e para a Amélia também, que fazem parte disso. Doutora Isaira, onde estiver nos olhando, também receba o nosso carinho aqui. Parabenizar vocês, acima de tudo, por serem mulheres e acreditarem na diferença que vocês podem fazer e fazem diariamente na vida das pessoas que não são um número e nenhum papel para vocês. Que são pessoas que estão ali na frente com um atendimento humanizado e respeitadas na forma que vocês as acolhem e as respeitam. E nós queremos agradecer muito a oportunidade, o convite para a gente vir aqui. Para nós é muito emocionante poder falar do nosso trabalho, da nossa trajetória, da nossa mãe, da minha mãe, né, da avó da Cris, porque isso traz uma carga emocional para a gente, né? É uma honra, né? É uma honra continuar exatamente. o trabalho dela. E poder passar todos esses valores para os nossos filhos. E esperamos mais convites, porque tem muito assunto para tratar. Tem, certamente. Né? É auxílio acidente, é aposentadoria especial, é aposentadoria da pessoa com deficiência, que é um tipo de aposentadoria nova, e que tem muita gente que tem esse direito e nem sabe que tem. E falar dos direitos das pessoas é a melhor forma delas garantirem os seus direitos, porque ela só vai buscar se ela souber que tem. E muitas pessoas estão em situações que elas nem sonham que elas poderiam ter direito a algum benefício. Perfeito, gurias, muito obrigada. Esse foi mais um Ijuí em Foco, Negócios e Novidades. Fique por dentro do que acontece e do que movimenta a nossa cidade e a nossa região. Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe os nossos programas, também através do site www.ijuiplay.com.br. Nos siga nas redes sociais e até uma próxima com mais uma conversa, tenho certeza, tão prazerosa e privilegiada como foi essa. Até a próxima. Até. O que está transformando a nossa cidade?
As novas empresas, as ideias que geram empregos e o futuro do mercado local. Ijuí em Foco. Negócios e novidades. Fique por dentro de tudo que movimenta nossa economia. Assista e conecte-se com o novo.